A comissão especial, que atualiza o marco do saneamento básico, está para votar o parecer do relator, deputado Geninho Zuliani. O projeto em análise na comissão altera a lei do saneamento básico e abre caminho para a exploração desses serviços pela iniciativa privada. Inicialmente, o governo tratava do assunto numa medida provisória que acabou sem acordo e vencendo porque não foi votada no Congresso. Quem conversa comigo sobre o assunto são os deputados Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Quero começar com uma pergunta bem geral. Alguns defensores do projeto dizem que a proposta vai finalmente universalizar os serviços de saneamento básico no Brasil, enquanto que os críticos focam na privatização desses serviços. Na opinião dos senhores, o projeto é benéfico ou não para o país? Olhe bem, o 3261, ele veio após as duas medidas provisórias que não tiveram sucesso quando foram apresentadas no ano passado. E o marco legal já admite a presença da iniciativa privada sem nenhuma restrição. Existem leis que abrigam a iniciativa privada. Então, o 3261, o que traz de novidade, é a vedação do Instituto de Contrato de Programas. Esses contratos de programa, ele também abriga aquilo que está previsto na Constituição, que é a gestão associada através de entes federados para prestar os serviços. Por exemplo, Estado e municípios, como ocorre em todos os estados brasileiros, porque tem várias empresas públicas, estatais, que prestam os serviços em todos os estados e no Distrito Federal. Entretanto, com o 3261, no momento em que se extingue, por força de lei, o contrato de programa, existe a decretação da morte de todas essas companhias, porque sem esse instituto, elas não poderão sobreviver. Há quem diga, não, abriremos para fazer a competição entre uma empresa pública e uma empresa privada, devido à natureza de ambas, elas não podem entrar em pé de igualdade. Porque, embora uma empresa pública ela seja pública no direito, ela trabalha com o ambiente da iniciativa privada. Mas ela está obrigada a seguir uma série de predicados que só as empresas públicas terão que seguir. Então, não há como você, do ponto de vista da licitação, está fazendo competir a empresa pública e a empresa privada. Então, na minha opinião, o 3261, ele trará dificuldades. Trará dificuldades porque eu, inclusive, fiz um requerimento onde nós fomos, quando eu falo nós, os deputados da comissão especial que trata da matéria. Foram visitar iniciativas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no estado do Tocantins, e eu, pessoalmente, que fui o autor do requerimento, estive em Manaus para verificar a quantas andam, no caso de Manaus, há 19 anos que a empresa Aegea, sucedendo 3 outras, onde a primeira que entrou lá em Manaus é a Suez, o Grupo Suez, que é um dos grupos mais conhecidos em atividade de saneamento no mundo, de origem francesa. Então, nós vimos os resultados que se apresentam em Manaus. Como evitar esse retrato que o deputado Joseildo coloca aqui? Como fazer com que aquelas cidades, principalmente as cidades pequenas do interior, ainda sejam atrativas para a iniciativa privada, por exemplo? Olha, veja bem, se nós não mudássemos nada e deixássemos a coisa como está, a coisa continuaria 100 anos para frente como foi 100 anos atrás, guardadas as devidas proporções. A ineficiência de muitas companhias estatais de saneamento básico de estados e municípios continuaria da igual forma. Se nós levássemos a coisa simplesmente para o lado social, que na verdade nós estamos falando de pessoas, estamos falando da população, e o povo em si, a população tem que ser servida. Então, alega-se o seguinte: água não se vende.
tudo bem. Não se está vendendo a água, vende-se o serviço. A água precisa ser tratada, a água precisa ser canalizada, o esgoto precisa ser tratado, precisa ser recolhido. A água não se vende. Tá bem, então vai continuar buscando água na cacimba, carregando na cabeça e etc, etc. Nós estamos no século XXI. Padrinhos padrinhos, empresas apadrinhadoras, que muitas vezes no Brasil foram usá-las por razões políticas eleitoreiras, que mantêm essas estatais do saneamento como cabide de votos e de bonfeitor da coisa, não tem funcionado. Então o que você faz? Você faz como muitas outras coisas no mundo de hoje faz. Coloca iniciativa privada. Agora, você coloca a iniciativa privada, mas você regula, porque você está falando da água. Você não pode esquecer o social. Ou seja, se você coloca a iniciativa privada, o que a iniciativa privada faz? É ouvir o metal, que é lucrar, é o dinheiro. Mas aí você coloca uma agência que é reguladora da coisa, você tem que segurar. O usuário que é beneficiário não pode sentir nessas situações no bolso, de maneira nenhuma. Agora, o serviço tem que ser prestado. O contrato tem que ser obedecido, o contrato tem que ser servido. A gente tem que tratar do saneamento básico no Brasil com o devido respeito que a população brasileira merece. 30% das cidades brasileiras têm saneamento básico completo. 70% não tem saneamento básico completo. É uma vergonha. Então, o que tinha de fazer as estatais, tiveram muito tempo para fazer. Não conseguem fazer? Joga a iniciativa privada. A estatal pode até ter um papel junto com a ANA de regulador, de ser o farejador e ficar com a lupa. Mas nós temos que abrir, temos que segurar na tarifa, mas o povo tem que ser bem servido. Por quê? Se você usa só o social, existe a questão social. O povo quer serviço. É como nós estávamos falando agora há pouco de silenciar os nossos celulares. Vocês se lembram quando o celular foi implementado no Brasil? Nós pagávamos para receber chamadas e pagávamos para fazer chamadas. Até para receber a gente pagava. Abriu-se a competição, entrou o livre mercado, ótimo. Hoje em dia as companhias brigam por nós e a gente tem condição de olhar tudo aquilo que é oferecido na banca, na feira e dizer, eu quero esse plano aqui, porque para mim é mais barato. Deputado, então a coisa tem que ser assim. Eu vou usar a metáfora que o senhor está usando do celular, porque eu tenho uma associação que fica em Goiás, em Águas Lindas, no interior, portanto, e lá não chega sinal de celular. Então, vou usar a metáfora para perguntar exatamente como garantir que as empresas de saneamento cheguem no interiorzão do Brasil. Olhe bem, ouvindo atentamente o deputado Haroldo Martins, a primeira observação que eu faço junto à fala dele é que nós não precisamos de uma lei que vede a presença da empresa estatal, que é o caso da 3261. Das 20 maiores experiências no país, 17 são casos de sucesso das empresas estatais. Eu vi em algumas apresentações e palestras das discussões que tivemos na comissão especial, um membro do Ministério da Economia comparando salários do corpo de pessoal das empresas estatais, de uma empresa estatal, com investimentos. Essa é uma relação que jamais pode ser feita. Sabe por quê? Porque uma empresa estatal ou uma empresa pública, se ela universalizar, o nível de investimento que ela vai fazer sempre será mínimo. Então, existe todo um processo de descredibilização, como o que é público, o que é estatal, é cabide de emprego, é para satisfazer político. E não é verdade, tanto é, deputado Haroldo, que eu estive pessoalmente vendo a EGEA, que é Águas do Brasil, que é Águas do Amazonas, lá em Manaus. Tem 19 anos que elas receberam o serviço de saneamento, foi privatizado,
depois da descredibilização da COSAMA, que passou a chamar COLAMA. Então, ela foi garroteada pelo próprio Estado, se tirou a possibilidade de ela fazer investimentos durante 2, 3 anos e seguiu-se a privatização. O script é o mesmo, é descredibilizar o que é público. Pois bem, hoje, naquela época, aliás, Manaus, ela tinha 100 mil pessoas, há 19 anos atrás, 100 mil pessoas que não tinham acesso à água tratada de qualidade, logo em Manaus. 19 anos depois, hoje Manaus tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Segundo os dados que nos foram passados pelo diretor técnico da AGEA, 89% é a cobertura. Portanto, mais de 200 mil manauaras hoje não recebem água potável com qualidade. Pior, indicadores de cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto. Depois de 19 anos, não houve investimento e a AEGEA, conhecida no Brasil, é uma grande empresa na área de serviços de saneamento, ela só tem cobertura de 20% de rede coletora de esgotamento sanitário, de esgoto. Entretanto, só existe interligação em 60%, o que demonstra, e é verdade o que o deputado Haroldo coloca, que não existe regulação. Sabe por quê? Porque hoje no Brasil, muitas agências de regulação, elas são abduzidas pelo capital. Então ela não cumpre o papel. E o Estado até hoje não fez o seu plano estadual de saneamento ambiental. Então, uma empresa privada, se ela não tem as reais condições e se ela não bota o dinheiro dela na frente, ela não vai dar respostas. Pior ainda, estarrecedor, vergonhoso, as perdas. A cada 100 metros cúbicos que a AEGEA produz e trata de água para distribuição, ela perde 75 metros cúbicos. Parece um escândalo, mas é verdade, isso foi passado para a gente. O que é que significa? Ela só fatura 25%. Não é um exemplo de eficiência. Repetido no Tocantins, que a Odebrecht recebeu a privatização, pegou esses municípios pequenos que você, Aline, colocou, quando você fez a interpelação sobre esse aspecto, e devolveu ao Estado. Queria perguntar para o deputado Haroldo, como que fica a questão do mix de estados ou regiões ou municípios? Como é que vai ser a formação desses blocos? Porque o projeto de lei prevê uma mistura para que algumas regiões que não sejam tão rentáveis possam também entrar nesse bloco da iniciativa privada. Olha, eu respondo a sua pergunta completando aquilo que o meu colega falou. Eu vejo o seguinte, a ineficiência da empresa estatal. Se tiver uma chance, a coisa não tem funcionado. A empresa privada entrou da forma com que está sendo feito, não está sendo até então eficiente. Regredimos para onde? Continuamos? Não. Livre mercado. Entra na concorrência, licitação. Regula a coisa pelo contrato, segurança jurídica, faz o trabalho. Não cumpriu, existem responsabilidades, exigir-se reparação através de seguros de não cumprimento de contrato, porque tem que ser, no Brasil você não pode ter mais aquela mentalidade de você faz contrato para descumprir. Uma coisa não pode ser assim. Brasileiro, eu passei 25 anos da minha vida lá fora, saí com 30 anos, voltei com 55. Metade da minha vida foi a mentalidade de vivendo fora do Brasil. Aqui, no Brasil, é o direito romano. Faz-se o contrato e coloca-se a cláusula para tentar quebrar. Tenta-se proteger através do contrato, mas mesmo assim não se cumpre. Cultura. Primeiro tem que mudar na cabeça. O contrato tem que ser bem feito, tem que ser bem executado. Não podemos regredir a esse coronelismo estatal. A Odebrecht, que foi citada, não é um bom caso em relação a nada, porque a Odebrecht teve metido em um monte de propinas que foi pago. Então, paga-se pelo preço.
Sou pela iniciativa privada, sou pela privatização, sou pela negociação, sou pelo amparo jurídico, sou pela multa, sou por uma garantia de um seguro milionário e não cumprimento, e que o Brasil inteiro, pela demora que já foi feita, possa ganhar em fazer em um espaço de tempo menor aquilo que não foi feito. E quem seria o gestor desse contrato? O Estado ou o município? O gestor do contrato, quem faz o contrato, tem que se fazer o contrato com o Estado, com quem é no legislativo, no executivo. É o município, é o Estado, para fazer o contrato e abrir a licitação. Quem gere o contrato, isso é uma questão de, se foi contrato feito, as partes, o Estado ou o município que fez o contrato com quem ganhou a licitação tem o seu departamento jurídico, tem o seu departamento de auditoria para ver aquilo que não está sendo cumprido no contrato. Não foi cumprido no contrato, leva a bomba, leva ao litígio. É empresa, é negócio. Nós vivemos num mundo de negócios. A gente tem que crescer, a gente tem que abrir, a gente tem que acabar com esse negócio do apadrinhamento do Estado. O Estado não é pai de ninguém. O Estado não é pai de ninguém. Negócio é negócio. Agora, o povo é que tem que ser servido. Deputados, eu tenho mais 5 minutinhos, então eu pedi uma rapidez maior nas respostas. Só para a gente encerrar o programa, eu queria entrar na questão da titularidade, por isso eu fiz a pergunta para o deputado Haroldo. Os municípios, as frentes municipalistas fazem questão que continue com o município. Não existe lei. O titular no saneamento é o município, não tem outro titular. O Estado não é titular, conforme disse o deputado. É o município, a titularidade... Perdão, disse Estado, não quis dizer o Estado da Federação, perdão. Não, porque você falou Estado e municípios, aí o Estado local não seria o caso. É município. É município. Agora, nas regiões metropolitanas, o Estado compartilha essa responsabilidade. E nas aglomerações regionais, que é a única forma possível do setor privado dar respostas, e aí eu quero dar aqui um testemunho correto. No Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Bahia, que eu sou baiano, 417 municípios. São 27 territórios de identidade, onde tem cidades consideradas cidades âncoras, né? São as cidades mais desenvolvidas e os demais no território. Mesmo lá, a iniciativa privada não vai ter interesse, não vai ter retorno nenhum. Sabe por quê? Não é por nada, não. É porque o Rio São Francisco passa a 200 quilômetros de onde estão esses territórios. Uma adutora custa 200, 250 milhões de reais para chegar lá. Nós não defendemos o apadrinhamento político, queremos um Estado soberano e que responda por suas responsabilidades. Lá na Bahia, de 2007 até agora, a Embasa investiu dinheiro federal, dinheiro dela, dinheiro oneroso, de bancos, 9 bilhões de reais, incluindo 3,5 milhões de baianos que não tinham água potável e incluindo mais 1,5 milhão de baianos que não tinham direito a esgoto tratado. Então, os números que são colocados hoje por vários institutos são falaciosos. É a verdadeira forma de você descredibilizar o que é público para preparar o terreno para a iniciativa privada, para o mercado. O mercado não tem respostas para tudo no ambiente de desigualdade do jeito que nós temos. Portanto, nós somos contra esse PL e, ao invés de trazer segurança jurídica, vai trazer insegurança jurídica, porque tem uma inconstitucionalidade no momento em que veda o contrato de programa que está previsto no texto constitucional. Deputado Haroldo, para responder e a gente encerra o programa. A minha resposta é simples e curta. A população não quer saber se o pato é macho. A população quer ver o ovo. Quer o ovo. O senhor é a favor, então, sem restrições ao projeto de lei? O povo quer ver o ovo, quer ver o resultado. O povo não quer saber como é que é feito. O povo tem que ser atendido. Naquilo que as empresas privadas não querem entrar, a estatal está lá. Aonde a estatal não consegue chegar, que a privada vá.
Naquilo que eles entrarem em licitação de igual modo, a estatal perde porque a privada entrou, é porque é interessante para ela. É livre mercado. O povo não importa se o pato é macho, quer ver que renda ovo, quer ver o resultado. Agora, a gente estava conversando aqui, um pouquinho antes da gravação, informação de bastidor. A votação do relatório ficou para quando? Para o dia 30, até o dia 30. Houve um acordo ontem, nós estávamos participando, mas também é importante colocar de maneira clara de que nós pretendemos o melhor para o país. Agora, não existe possibilidade formal para você ter uma empresa pública em licitação, em igualdade de condição com a empresa privada. Isso não existe. Por conta do direito, da formalidade. Bom, eu gostaria de agradecer aos dois deputados aqui no Câmara Debate sobre essa conversa em relação à privatização ou não, o relatório não foi votado ainda, caminho, né? dos serviços de saneamento no Brasil. Muito obrigada pela presença dos dois. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, pela participação. E a você que nos acompanhou pela atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar na nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar nosso canal no YouTube. Eu sou Aline Machado e agradeço pela audiência. Até a próxima.